Então vamos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um pod cristão. Nós estamos aqui sem o meu co-host, né, que teve algumas coisas para fazer, e ele não pôde estar presente hoje nessa questão da nossa lição de hoje. Nós hoje vamos tratar sobre a lição 6. Então, se você ainda não pegou sua lição, pegue a sua lição aí, que logo mais nós estaremos falando sobre ela. E vou citar para vocês depois o nosso tema e o nosso texto-chave. Primeiramente, vou apresentar aqui as nossas convidadas, que já vieram aqui várias vezes. Eu acho que elas gostaram tanto que elas querem vir mais vezes e a gente está tentando trazer, né? Mas aqui primeiramente nós temos a Juliana. A Juliana, ela está envolvida nas questões da igreja, ela é desbravadora, conhecedora, desbravadora. Na verdade, as duas pessoas que estão aqui são desbravadoras, né? Uma tem o título mais alto, né? E a outra está tentando buscar esse título aí, né? Mas ela é desbravadora. Ela também toca bastante piano aí, toca bem, tá? Então, se você quiser chamá-la para tocar aí, ela é um pouquinho de preguiça, né? Mas toca bem aí. Canta bem também. Então, se você quer alguém para cantar, chama ela também, que ela está à disposição aí. Então ela tem um bom conhecimento na questão do desbravador, pergunta tudo que ela sabe tudo. Pelo menos eu acredito que tenha aprendido bastante já, que ela começou muito cedo desbravador, então ela tem bastante conhecimento. A segunda pessoa que nós temos aqui com a gente é a diretora, né? A chefe do bando, que cuida de todos os desbravadores. Ela também tem um conhecimento muito grande em desbravadores, né? Por isso que ela é diretora. Ela também está envolvida no Ministério Jovem, né? Está fazendo parte ali da equipe do Ministério Jovem, onde a gente tem um trabalho a estar exercendo através do Ministério Jovem, onde nós temos que trabalhar com jovens, a instruí-los e levá-los eles ao ministério. Temos também ela que toca violino. Ela disse para mim não falar que ela toca na orquestra. Porque eu vou explicar que não é na orquestra de Barretos, ele já falou isso várias vezes, o povo vai achar que eu toco na orquestra de Barretos, não é? É uma iniciativa lá do Semart de fazer uma orquestra com os alunos e eu estou iniciando lá. É isso aí, então vocês já estão ouvindo, no Semart de Barretos, você que mora em Barretos sabe aonde que é, ela está aprendendo a tocar lá. Já toca bastante coisa, bastante músicas na verdade. A gente está tentando fazer ela tocar mais vezes aqui na igreja, mas que negócio, a agenda é muito lotada, né? Aos poucos. A agenda é muito lotada, o cachê é muito grande, então a gente tem que ir levando aos poucos. Mas ela também canta muito bem, então se você precisar que alguém cante, ela canta também. Prega muito bem, pregou bastante já, então sabe falar bastante sobre a palavra de Deus também. Eu acho que eu não esqueci nada do repertório de vocês. Esqueci? Contou até bastante coisa, nem tudo aí é... Nem tudo é verdade. Se vocês quiserem dar um oi pro pessoal aí, fique à vontade, pra gente poder iniciar. Oi, gente, prazer estar aqui, agradecer o convite. Pode falar, Ju. Oi, gente, tudo bem? Já vim aqui outras vezes. Também quero agradecer o convite do meu querido primo, que sempre fala a mesma coisa sobre mim. Vai mudar, né? Uma hora muda o currículo, fica tranquilo. Mas é isso aí, gente. E também, né, acabei não me apresentando, sou o Jonas, né, sou formado em Educação Física, sou diretor aqui no Ministério Jovem, sou diretor de sonoplastia aqui também. Então estou aí no perrengue da sonoplastia, onde a gente tem que cuidar aí do som. Então deu um BO, manda mensagem pro Jonas. Resolve o problema, manda mensagem pro Jonas. Então a gente está acostumado com essa questão, gosto muito de mexer na sonoplastia. O Ministério Jovem é muito bom também, é um desafio que eu estou exercendo e está sendo muito bom, muito interessante também. E para a gente iniciar a nossa lição, vou pedir aqui para a Carol fazer a nossa oração inicial, para que a gente possa dar início aí. Oremos. Pai amado, Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez abrir a tua palavra e aprender do seu cuidado, do seu amor por nós. Que o Senhor possa nos inspirar, que o que nós conversarmos e falarmos aqui, que venha do teu Santo Espírito. Esteja também com cada um que está nos acompanhando. Nós não pedimos por mérito, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E para a gente iniciar,
você que já pegou sua lição, na lição 6, o nosso título é O Altar Restaurado. Nosso texto-chave será 1 Reis 18, e nós vamos entender um pouco sobre isso. Nós temos aqui a nossa tirinha, como de praxe, essa é a nossa tirinha, e na tirinha diz assim: você ficou sabendo que o rei Acabe construiu um templo a Baal e um poste a Aserá para adoração? Israel está em escuridão espiritual. Precisamos reconstruir o altar, Elias. E aí diz assim: não diga mais nada. Não diga mais nada. Essa frase é bem interessante, nós temos utilizado ela muito. Não diga mais nada, né? Deixa comigo que eu resolvo, né? Então nós vamos ter uma ilustração muito grande sobre a questão da comunhão que Elias tinha naquele período com Deus e como que ele fez para restaurar esse altar. Então nós vamos entender, não vou ilustrar muito, senão a gente conta toda a história aqui e não deixa ninguém falar nada. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre sábado, para exemplificar alguma coisa que viu na tirinha aí e viu uma coisa diferente? A primeira impressão que tem aí, né, quando a gente lê o texto, você falou, não pode falar muita coisa, senão dá spoiler do fim, né, mas tem a ver com reconstruir o nosso relacionamento com Deus, né, eu acho que é isso. Algo mais? Não? Então seguimos. Aí nós temos aqui, no nosso domingo, nós temos o título Algo Está Errado. Aqui conta uma história de uma pessoa que ela estava fazendo estágio ali com um pastor. E esse pastor, chama Sandy Robson. E esse pastor, ele era comportor, né? E ele tinha ali o seu ministério através da comportagem, onde se vende exemplares, né, da Igreja Adventista, onde você tem alguns exemplares, livros, algumas coisas sobre saúde. Então, esse é o trabalho que eles exercem. E ele tem ali uma representatividade muito grande, esse pastor Robson, naquele período. E esse estagiário conta que quando ele era jovem, ele admirava muito o pastor Robson. Por quê? Porque ele tinha muitas situações improváveis que aconteciam no seu ministério, mas Deus milagrosamente salvou-se de muitas vezes. E ele não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo também. Então ele fez o quê? Uma pergunta, né? E na verdade, primeiro ele fez um elogio. Nossa, como os filhos de vocês, como seus filhos são abençoados, né? Como eles têm uma vida boa no aspecto de espiritualidade. Então, ele falou assim: como que sua família é impressionante, família muito boa, né? Nem parece que vocês passam por tantos problemas como as outras pessoas. E Robson parou por aquele momento, quando houve essa questão de perguntar por que sua família é tão impressionante assim, que faz com que eles tenham conseguido aí várias coisas no cotidiano. E é interessante quando você faz uma pergunta, né, para essa pessoa, né, que você segue ali, que você tem assim uma contextualização de presença de Cristo, né? Você já chegou perto de alguém que tem uma presença de Cristo e quando ela saiu, quando essa pessoa saiu, você sentiu que a presença de Deus tinha saído daquele momento? Então é uma situação que você tem que imaginar como que poderia ser. Então ali ele parou, respirou um pouquinho antes de responder ali aquele jovem. E o pastor Robson respondeu assim, que na casa dele ele tem um altar. Tinha um altar dentro não é de um quarto, né, dele, mas ele tinha um espaço na casa dele que ele tinha um altar para Deus ali. E ali dentro desse quartinho, que mais ou menos aí vamos imaginar que poderia ser 3x3, ele tinha ali um ambiente onde ele começava a orar. E ele orava pelos filhos, orava pela família, ele e a esposa junto. Então eles tinham uma comunhão com Deus ali a todo instante. Então isso fazia com que tinha o quê? Uma fortaleza, né? Se fortalecia. E aquele jovem pensou: nossa, e eu tô com o meu altar destruído, né? Porque eu não faço como o pastor Robson. E nós vamos entender o porquê que ainda nós temos a capacidade de reconstruir. E aí nós entramos no nosso título, né? Que é um altar restaurado, onde nós vamos aprender também a reconstruir esse altar, que nós vamos ter um pouquinho da história de Elias no contexto de segunda e terça.
Alguém quer falar alguma coisa sobre domingo? Nada? Nada, expressões? Você falou bem, a gente vai deixar nas suas mãos. Então nós vamos para a nossa segunda-feira com a Juliana. A lição de segunda-feira ela é bem baseada mesmo na história de Elias. Então ela já começa falando sobre aquele começo, né, de trajeto ali da vida de Elias, onde Deus deu a missão a ele para anunciar a seca que ia estar atingindo Israel. E aqui fala assim, né, que ele escolheu um homem de fé e oração, cujo destemido ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. E a gente entra também naquela parte do Monte Carmelo, né? As pessoas não acreditavam no que ele estava dizendo ali, disseram que ele era louco. E também uma parte que eu achei muito importante dessa parte onde eles subiram ali, que o rei Acabe estava muito envolvido, né? Ele era rei, e ele, como foi dito na tirinha, ele estava, tipo assim, tirando aquela comunhão com Deus que o povo de Israel tinha, e por causa do amor que ele sentia por Jezabel, ele construiu templos. Aqui fala, né, que construiu um templo em honra ao deus Baal na capital, com 450 profetas, e um poste da deusa Aserá, com outros 400 profetas liderando a adoração. Então a gente vê ali que o povo de Israel já estava, além de estar naquela seca, a seca ali física, né? Eles estavam também numa seca espiritual. Eles haviam deixado Deus de lado e estavam seguindo todos esses deuses. Aí que fala, né? Quando Elias disse a Acabe para encontrá-lo no Monte Carmelo, ele exerceu uma autoridade espiritual incomum. Autoridade que recebia do tempo em que passava no altar com Deus. Aquela cena também lá do Monte Carmelo, a gente vê que foi uma cena assim horrível. Havia sangue, as pessoas tava calor, né? Elas estavam muito cansadas, elas ficaram por horas ali pedindo para Baal lançar fogo do céu. E quando viram que nenhum fogo veio, eles já estavam assim acabados ali, porque eles acreditavam que Baal ia mandar o fogo e mostrar para Elias que era tudo mentira o que ele estava falando. Também a gente nota que logo após ali essa tentativa do povo de Israel ter dado errado, Elias ele não preparou um simples altar. Foi um altar onde ele selecionou ali 12 pedras que representariam as 12 tribos de Israel e reconstruiu o altar que já existia no Monte Carmelo, que estava ali em ruínas, porque eles não adoravam mais, e também encharcou de água. E ele fala, né, em 1 Reis 18:36, que Elias ele tinha oferecido o seu novilho a Deus em oração. E por meio de Elias, Deus ele não queria mostrar simplesmente que ele era o Deus verdadeiro, mas ele queria que o povo voltasse a ter aquela adoração diária que eles tinham. Então ali foi crucial aquele momento para toda a nação de Israel, para eles verem que eles mesmos estavam desviados, que eles estavam adorando a um Deus que não existia. E, além de tudo, eles haviam ido contra uma pessoa que foi inspirada por Deus, que era o Deus que ajudou eles várias vezes. Então, essa foi uma mensagem inconfundível para a nação de Israel. É isso. Quer falar alguma coisa, Carol? Acho que ela falou muito bem. Eu só quero fazer uma ilustração para você em casa aí e para nós que estamos aqui. Sobre a questão de Elias, né? No capítulo de 1 Reis 18, conta toda essa questão da história de Elias ali, que a Juliana nos citou aí, e conta também que todos temiam, né, falar que Elias estava em algum lugar para o rei Acabe. Rei Acabe? O rei Acabe chegasse naquele local e não pudesse estar o Elias ali. Fala que ele fez as nações jurarem, né? Fez reis de outras nações jurarem que Elias não estava ali com eles, né? Para ver o tamanho do medo que as pessoas tinham, né? De falar, eu vi Elias. Então eles tinham um medo muito grande, e também
a contextualização, até que a Juliana nos citou, que Deus que pediu, né, para que Elias anunciasse que a seca iria acontecer. E ela perdurou ali por 3 anos. Imagina 3 anos de seca, você não tendo ali nenhum alimento, porque você não conseguia plantar, você não conseguia produzir. E a história conta que o rei Acabe e Obadias, eles saíram junto para procurar alguma grama, alguma coisa, para poder alimentar os animais, para que eles não pudessem perder todos os animais através da seca, por conta de não ter alimentação. E aí você imagina, você está andando, de repente você encontra Elias no meio do caminho, e ele fala assim para Obadias, né? Encontrou Obadias e falou assim, avisa seu rei que eu estarei, não lembro agora qual que é o local certinho, mas que eu estarei naquele local e eu quero encontrar com ele. Obadias ficou perdido, falou, vou fazer o quê? Eu vou falar nada. Se ele avisou sobre a questão dos reis, que falasse que viu Elias e ele poderia morrer e fosse uma mentira. Colocou reinos à procura de Elias, né? Colocou soldados e ninguém encontrou, e ele de repente Obadias ia levar a mensagem, eu encontrei Elias. Mas e se Elias sumisse de novo? Então, e aí ele falou assim, nossa, eu corro o risco de morte se eu fizer isso. Mas Elias deixou bem claro, pode falar que eu irei encontrá-lo, né? Então, basicamente, a história nos remete a isso. Então, se a gente tem naquele momento, se nós estivéssemos lá, possivelmente, nós fôssemos Obadias, possivelmente nós estaríamos com medo dessa situação, porque eu vou lá falar com o rei, com medo de que o rei pode a qualquer momento nos matar aí, por questão de falar de você, né, Elias? Mas não vou falar muito, senão vou falar sobre a questão até da parte da Carol, que depois eu continuo da contextualização histórica. Bom, tá, então você já falou, você vai me ajudar na terça-feira. Vamos lá. Terça-feira ela traz o tema como chegamos a este ponto, né? E ele está indagando sobre a situação de Israel, né? Que a apostasia de Israel, ela não aconteceu da noite para o dia. Ela foi acontecendo aos poucos. Ele fala que o altar em ruínas no Monte Carmelo ali, que, como a Juliana falou, Elias teve que reconstruir, ele não foi só uma amostra, ele foi só uma amostra da condição espiritual de como Israel estava com Deus. Não era só o altar físico que estava em ruínas ali, mas a parte espiritual também, que estava vindo se deteriorando com o tempo, né? E as alterações com o tempo, essas alterações os levaram a abandonar Deus completamente. E aí a gente encontra lá em Êxodo 32:5 a história lá de quando Moisés ele subiu no Monte Sinai e ele ficou um tempo lá em cima, né? O povo ficou embaixo enquanto ele falava com Deus e Arão é que estava ali no comando, né? E aí Moisés começou a demorar a descer, o povo começou a ficar impaciente e aí eles vão até Arão e pedem, faz pra gente um ídolo para que a gente possa adorar. E aí Arão, ele cedeu ali ao povo, ele pediu as argolas, ele derreteu o ouro e fez um bezerro de ouro. E aí o povo dançava na frente desse bezerro, né? E falava, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Então até o reconhecimento passou de Deus para um ídolo, né? Para o bezerro de ouro. E aí Arão, vendo aquilo ali, o que ele fez? Ele construiu um altar para que o povo pudesse adorar o bezerro de ouro. E a lição fala assim, Arão foi criativo. Mas ela traz uma advertência muito importante para nós. Ela fala assim, tenha cuidado com o que você acrescenta à sua vida de adoração, quando Deus parece distante. Ali naquele momento que Moisés estava demorando, para os israelitas Deus estava distante, né? E às vezes isso pode acontecer na nossa vida também. Às vezes tem momentos que a gente passa que a gente não tem resposta talvez do que a gente pede e para a gente parece que Deus está distante. E aí ela fala, tome cuidado com o que você acrescenta à sua vida de adoração, porque não necessariamente essa coisa vai te aproximar de Deus, mas às vezes ela vai te levar à apostasia e te afastar de Deus. E uma segunda história que a lição de terça-feira traz é a do rei Jeroboão, que ele era rei de Israel. Ele não proibiu a adoração no templo de Jerusalém, mas esse rei ele colocou 2 bezerros de ouro, um na cidade de Dan e um na cidade de Berseba. Isso também, entre outras coisas, também levou o povo à apostasia, se afastar de Deus. E aí vem a segunda advertência da terça-feira.
Adoração conveniente às pessoas não é necessariamente adoração e devoção verdadeiras a Deus. Então, não necessariamente ela tem que ser conveniente, tem que ser tudo do jeito que eu gosto, mas tem que ser conforme está escrito na palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E daí a lição de terça-feira, ela continua se referindo lá ao momento no Monte Carmelo, né? Em que Elias, ele expõe publicamente o declínio da nação, né? E a parte que ela traz aqui, eu acho muito impactante se você começa a viver a história, né? Porque, igual a Juliana falou, tava todo mundo ensanguentado. Imagina, no sol quente, todo mundo cansado, o pessoal se cortando, dançando. O bezerro, tantas horas depois, já devia ter até moscas ali ao redor, já devia cheirar mal. A decomposição. Não só ele, mas o povo também, né? Que estava se cortando, também já devia aquele cheiro de sangue, suor, tudo misturado. Então, aquela cena terrível. E aí, quando Elias fala com o povo, né? Eu vou até ler esse trecho que eu achei muito legal. Fala assim: o povo sobre o monte prostrou-se em reverência perante o Deus invisível. Não se atreviam a olhar para o céu. Aqui ela está falando no momento em que enviou fogo, né? Mas aí a gente vê a grande diferença entre a adoração aos ídolos e a adoração a Deus. Elias, ele se coloca ali perante o povo, com calma, ele chama todos para perto ali, ele dá as instruções para trazer água, ele cava uma vala em volta do altar, ele faz uma oração e aí fogo do céu cai. Então a gente vê o contraste entre um tipo de adoração e a outra, né? Entre a parte... Me ajuda aí a palavra. Parte mental, espiritual? De se racionalizar, né? Que ela fala que a adoração ela tem que ser racional. Então, da adoração racional com a adoração que não passa de, talvez ali... me foge as palavras nesse momento. Ajuda aí. Vai lembrar. Vou lembrar, mas deu para entender. A adoração racional em comparação com a outra adoração. Com a adoração emocional. Isso, que era só o momento ali, né? Só a euforia. E aí ela fala assim: o povo sobre o monte prostrou-se em reverência perante Deus, invisível. Não se atreviam a olhar para o céu, que enviava fogo. Temiam que eles próprios fossem consumidos. E convictos de seu dever em reconhecer o Deus de Elias como o Deus de seus pais, a quem deviam obediência, gritaram unânimes: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí no livro lá... Patriarcas e Profetas, fala assim, com impressionante clareza: o grito ressoou sobre o monte e ecoou pela planície. Foi uma coisa assim unânime. Eu imagino que foi uma cena linda ali, essa reconciliação deles com Deus, né? E aí fala que por fim Israel ele despertou, abriu seus olhos e reconheceu os seus erros. E o quanto eles haviam desonrado Deus, o Deus que havia libertado eles, que havia provido alimento, que havia feito tudo por eles, né? E o caráter do culto a Baal, em contraste com a sensata adoração requerida pelo verdadeiro Deus, estava plenamente revelado. E aí você pode falar a parte de terça-feira que você disse que ia comentar. Vamos continuar. Continuando a história, Acabe ele se casou com Jezabel. Jezabel, né? Jezabel. E como que começou a acontecer a situação aonde as pessoas que estavam ali começaram a ter índices de adoração a ídolos? Porque começou a partir do momento que Acabe casou com Jezabel, porque Jezabel era uma pagã, e ele começou a fazer o quê? Um templo para ela. Foi aonde ele criou a estátua de Azaré, né? De Azaré. E essa estátua, ela fazia adoração, e ela tinha pessoas que ficavam ali com ela, através que cuidava daquele templo ali. Então ali era uma adoração, tinha uma adoração a ídolos. E eu acredito que quando houve o alerta de Elias que iria acontecer essa seca, muitas pessoas poderiam ter zombado de Elias, falar: que seca, aqui não vai ter seca nenhuma, vai acontecer nada dessa situação. E Elias, eu acredito também, né, na contextualização, que em 3 anos ele teve uma preparação espiritual com Deus, para que ele pudesse enfrentar todo aquele povo, porque 450 pessoas. Mais 450 pessoas, eu acho que tinha mais 400 ou algumas outras pessoas. Lá falou os 450 profetas de Baal, isso, né? E 400 profetas dessa deusa... Isso, da Azaré. Então, você imagina, você enfrentar
450 e mais 400 pessoas, são 950 pessoas para você demonstrar para elas que o Deus vivo é aquilo que eles não estão seguindo, que eles estão seguindo outras pessoas, estão fazendo isso para outra pessoa. E ao momento que ele conversa com Acabe, Elias, ele fala dessa citação: eu espero vocês todos no Monte Carmelo. E nesse Monte Carmelo, você imagina, chega todo mundo lá, começa os rituais de Baal ali, as pessoas, os profetas de Baal ali, igual a Carol citou muito bem sobre a questão de tempo, né? Começaram de manhã e à tarde nada, meio-dia nada, 1 hora nada, 2 horas nada, até que eles desistiram, né? Falou, não vai vir não. E ainda assim, Elias zombava, né? Falava, pode gritar mais alto para ver se eles escutam, né? Deus de vocês escuta. Então, a contextualização histórica de 1 Reis, que eu estou citando a vocês, vocês podem ler ele por completo ali, fala muito sobre essa questão. Então, a gente pode imaginar uma pessoa enfrentando 950 pessoas, fora as outras pessoas que não foram citadas. E quando ele reconstruiu o altar de Cristo, que tinha sido deteriorado conforme o tempo foi passando e as pessoas foram deixando de lado, eu acredito que a partir daquele momento ele já fez uma comprovação, porque você pedir para jogar cântaros, acho que é cântaros que fala, de água, vamos pôr assim, garrafas de água, para que a gente possa entender um pouco melhor. E não só uma vez, você pode jogar 2, pode jogar 3 vezes. Então você imagina encharcado toda aquela questão do altar, e você imagina assim, como que vai pegar fogo aqui, neste ponto, neste lugar. E quando houve a oração de Elias, onde ele pediu para que Deus provasse que ele estava ali, que ele era Deus, o fogo desceu do céu. Então, imagina a cena linda que a Carol nos citou. Eu lembrei do Maranata, quando eu fui no Maranata, que foi em Brasília, nós fomos no estádio Mané Garrincha ali. Nós tivemos um evento com 23 jovens ali e várias... 23 mil, gente. E a gente teve pregações maravilhosas e nós tivemos momentos muito especiais que eu particularmente, né, senti a presença de Deus em algumas situações mais forte do que quando no início, né, por conta de a ilustração bíblica e também por conta dos batismos que tiveram lá, né. Então eu acredito que tenha sido um evento grandioso ali, essa parte do fogo. E o interessante é que as pedras, como a Juliana disse muito bem, que eram as 12 tribos, elas estavam ali também. E o fogo, ele consumiu as pedras, consumiu o altar, consumiu a água, sugou a água. Você já pôs fogo na água, não tem jeito, não vai pegar fogo. E ali houve uma consumo, né? Consumiu aquela água que estava ali. Então, só contextualizando essa parte da história, para que vocês possam entender, a gente possa imaginar como que aconteceu aquele evento. Quer falar mais alguma coisa de terça? Acho que tá isso aí. Acho que tem mais para o restante. Vamos lá então. A gente tem algumas questões, né? No momento hipertexto da nossa quarta-feira, nós temos assim: por que aconteceu aquela questão com Israel? Israel não tinha aqui vários testemunhos milenares de que Deus tinha cuidado deles, que Deus tinha conduzido eles, tinha colocado os reis necessários ali para que pudesse conduzir o caminho para que eles pudessem estar servindo a Deus. Mas por que isso aconteceu? Foi porque começou a deixar a entrar a parte pagã dentro ali do ministério. Então é igual nós estávamos comentando anteriormente. Não foi do dia para a noite que aconteceu essa questão. Foi no decorrer do tempo. As pessoas, elas não tinham paciência, né? Hoje nós também não temos essa paciência. Então nós começamos o quê? A desacreditar. Porque, por exemplo, nós sabemos que Jesus vai voltar desde que período? Há muito tempo. Nós temos já gerações se passaram aonde nós escutamos que Jesus vai voltar. E a gente continua com essa esperança. Só que muitas pessoas, elas podem pensar de que forma? Acho que não vai voltar não, né? Porque faz tanto tempo. Tem um tempinho mais, né? Já faz 33 anos, 34 anos, né? Eu diminuindo minha idade. 34 anos que eu escuto que Jesus vai voltar. E aí se eu começar a pensar, não vai voltar. Não vai voltar, não vai acontecer de voltar, e eu vou começar a pensar negativamente. O que vai acontecer? Eu vou começar a desacreditar.
E quando eu começar a desacreditar, eu vou começar a fazer o quê? Desconfiar de Deus. E quando eu começo a desconfiar de Deus, eu começo a querer tentar achar uma outra adoração. Porque nós, nas lições anteriores, se você procurar aí na nossa playlist no YouTube, você vai ver que nós citamos essa situação. Que nós fomos feitos para adoração. Então nós temos uma escolha. E Elias falou isso para eles. A repreensão que Elias fez. Se o Senhor é Deus, adore. Se Baal é o Deus de vocês, então adore. Então escolhe. Você não pode ficar em cima do muro. Não tem outra opção. Ou você adora a Deus, ou você vai adorar Baal, ou você vai adorar o mundo, vai adorar outra pessoa, você vai adorar outras coisas. Então a ilustração da quarta-feira fala muito sobre essa questão. Então assim, nós devemos analisar a situação daquele momento. Como que estamos vivendo, como nós estamos conduzindo o nosso cotidiano através da palavra de Deus. Nós estamos deixando deteriorar ou nós estamos fortalecendo cada dia? É fácil? Não. Você vai errar? Com certeza. Porque nós somos pecadores, nascemos pecadores, somos falhos, vamos errar muitas vezes no nosso cotidiano, mas isso só vai fazer com que você tenha um pensamento: preciso buscar a Deus, porque eu sou falho, sou pecador, e eu preciso estar em comunhão com Deus para que aconteça o quê? Para que aconteça sempre a restauração. Então nós temos aqui a palavra nossa rede semântica, não poderia ser mais do que restauração. Quando vocês ouvem a palavra restauração, o que vem à mente de vocês? Vai lá, convidadas. Vem, tipo assim, vida nova, tipo, quando você é restaurado, né? Eu penso também muito no batismo, quando falo uma coisa assim de restauração. A partir do momento ali que você desceu nas águas, voltou, você foi restaurado, você é uma nova pessoa. Muito bem. Eu coloquei aqui trazer ao formato original, restabelecer. Trazer ao formato original, aí me lembrou até da parte que você falou das 12 pedras, né? Porque ali ele lembra Israel das origens dela, né? Quando ele coloca as 12 pedras. Ele coloca as 12 pedras e ainda cita, essa é Israel. Então, para eles lembrarem, vocês foram formados, vocês foram chamados por um propósito. Então, acho que essa restauração era lembrar o povo a origem deles também. E isso cabe a nós também, né? Porque a nossa origem, ela está em Deus também. Muito bem. Eu não poderia deixar de citar aqui uma música que nós temos no ambiente cristão, que chama Restaura. E ela tem uma letra muito linda, que ela fala, né? Restaura meu ser, restaura o meu viver, restaura a minha alma. E a Carol sabe tocar essa música, tá, gente? Ela não falou não, mas ela sabe. No violino ainda, hein? Ela ficou com vergonha agora. Mas é interessante porque é igual a questão da música, né? Essa música ela remete a uma letra muito linda, onde tem uma ilustração da nossa restauração. E essa restauração, ela requer que mesmo que você esteja totalmente quebrado, Deus ele consegue te restaurar e te transformar numa pessoa nova e uma pessoa mais linda do mundo. Vamos colocar assim. Então, quando há o batismo, igual a Juliana nos citou, há uma restauração. Isso quer dizer que você não vai pecar neste mundo mais? Não, você vai continuar pecando, mas você houve uma entrega. Você se entregou de corpo e alma a Deus ali e falou assim: Senhor, cuide da minha vida. A minha vida é sua. E isso vai fazer com que você tenha uma restauração. E isso vai fazer com que você tenha um cuidado maior sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida. E você vai começar a fazer o quê? Levar aquilo que Deus fez para que a gente fosse, né? Que é levar o evangelho a todo mundo. Então, basicamente, isso é quarta-feira. Agora eu vou passar para as meninas. Querem falar alguma coisa de quarta-feira? Só mais um. A parte da restauração, é interessante que geralmente a gente se preocupa em restaurar algo que é útil, algo que a gente gosta, né? E vendo isso pelo lado de Deus também, quando a gente ouve que Ele quer nos restaurar, que nem lá em Malaquias 3:7 fala: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Então, Ele tem interesse em nos restaurar também. Então é interessante a gente pensar, se a gente restaurar algo que a gente gosta, algo que é útil pra gente, então Deus quer nos restaurar porque Ele tem amor por nós. E aí você pode ir pra quinta-feira. Isso aí, pode falar quinta-feira aí já. Nosso tema aqui de quinta-feira é grande desafio.
E vai estar falando literalmente um grande desafio que a gente tem nos nossos dias atuais, que é o uso de redes sociais. Eu não escapo, a Carol não escapa, O Jonas não escapa. o Jonas não escapa, ninguém escapa. A gente, hoje em dia, a gente enfrenta um dos desafios mais, tipo, esses são um dos desafios, um desafio, né? O desafio mais, assim, um dos maiores, né? Aqui que a gente tem. Estudos mostram que a maioria das pessoas gasta em média 2 horas e 27 minutos nas redes sociais todos os dias. Só nisso a gente já vê, tipo, você pensa assim, você gastaria 2 horas aí, 2 horas e meia pra estudar a Bíblia? Lá também nos Estados Unidos, crianças entre 8 a 12 anos nos Estados Unidos passam entre 4 e 6 horas por dia usando telas. E os números mundiais são semelhantes. Adolescentes passam em média 9 horas por dia na frente de uma tela. Então a gente vê que isso é uma coisa assim que muda assim a pessoa de passar, além de fazer mal, você olhar para a tela, às vezes você fala assim, ai, mas eu tava lendo a lição no celular, mas eu tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Mas também, só de você ali estar mexendo, já desgasta assim, o seu olho, muita gente fica com problema. E é nessa hora assim, que a gente tem que refletir, né? 9 horas, né? Tá falando aqui dos adolescentes. Eu sou adolescente. 9 horas por dia. A gente não vai ficar 9 horas por dia lendo a Bíblia. Você pergunta aí pra qualquer adolescente aí, você fala, você prefere ficar 9 horas no celular ou 9 horas em comunhão com Deus? Aí você já tem sua resposta, né? E aqui a gente vê que tem evidências científicas que revelam o uso descontrolado de tecnologia. O que ele pode causar, né? Ele prejudica a capacidade de concentração e foco. Ele faz com que nos sintamos mais solitários. Aumenta o nível de estresse, aumenta o nível de depressão e ansiedade, leva a uma imagem corporal negativa, incentiva padrões de sono pouco saudáveis, desenvolve vícios, promove o cyberbullying, que é o bullying nas redes sociais, o bullying na internet. Também aumenta o medo de estar fora de novidades e experiências, que a gente chama de síndrome de FOMO. Promove expectativas irrealistas e causa déficit de memória. E a gente vê que conforme o nosso tempo de tela aumenta, a riqueza da comunicação ali face a face vai se perdendo. E aqui na lição de quinta-feira, que também é citado, né? O que o Jonas já havia citado, que é que fomos criados por Deus com o desejo inato de contato e comunicação não mediados com Ele. Que ele falou que a gente foi feito para adorar, né? Então a gente foi ali feito para estar num contato com uma pessoa, um contato com Deus, uma adoração. E agora eu passo a palavra para a Carol. Na segunda parte aqui a lição trouxe uma pergunta que ela fala assim: o que acontece quando a nossa mente passa por transformações tão profundas que temos que nos esforçar para adorar a Deus? Então a gente vê aí o que a Juliana estava falando, né? Se você fica 9 horas na tela, você não vai ficar 9 horas lá na Bíblia. Dificilmente alguém vai ter essa vontade, né? E aí eu lembrei de um exemplo que deram uma vez, tipo... E eu vi comigo mesmo, quando você assiste um filme de ação, logo que você assiste, o seu interesse não está, por exemplo, em ler, em estudar, em ler a Bíblia, né? E que transformação é essa que a nossa mente passa, que ela fala aqui, que a gente tem que se esforçar para adorar a Deus. E Ellen White, ela traz um texto interessante que ela fala: somos transformados pela contemplação. Então a gente passa a querer ter contato, a querer passar mais tempo com aquilo que a gente contempla. Então, se você passa muito tempo vendo as redes sociais que vão te interessar. Se você passa muito tempo vendo filme, animes, eu acho que bastante adolescente vê hoje em dia, né? É a linguagem dos animes que vai te interessar. Mas se você negligenciar o seu tempo com Deus e não ver isso de forma preciosa, você não vai ter vontade nenhuma. E é assim que, pouco a pouco, a gente vai se afastando de Deus, né? Aquele Doraminha também, né? Doraminha? É. Doraminha também, verdade.
Essa é uma lei tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. Então, essa parte de ser transformado pela contemplação vale tanto para a parte intelectual quanto espiritual. Porque a mente, ela começa a se adaptar com os assuntos que ela ocupa. E ela fala aqui que vai assimilando aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Então, aquilo que você cria gosto, aquilo que você ama, é o que vai estar dentro da sua mente, é o que vai ser espelhado nas suas palavras e nas suas ações. E a parte interessante que ela chama a atenção aqui é que é com a mente que a gente adora a Deus, né? Como a gente viu o contraste lá do culto entre Baal e o culto racional a Deus. A gente tem que estar com a mente limpa, com a mente preparada para ter uma adoração real e sincera com Deus. Porque a nossa mente é que nos põe em contato com os seres celestiais, com Deus, né? Muito bem. Mais alguma coisa para falar sobre quinta? A gente vai deixar você falar um pouquinho. Mais um pouco? Nós tivemos algumas orientações aqui na quinta-feira que nos fazem entender alguns sintomas que podem nos causar o excesso que nós temos em relação às redes sociais. E também com telas, né? Quem trabalha com telas tem uma dificuldade muito grande depois que acaba o serviço, né? Então, por exemplo, eu acho que a Carol trabalha bastante com tela no trabalho dela. Então, ela vê muito tela, rede social, o tempo inteiro mandando mensagem e tal. Quando ela chega na casa dela, ela está exausta, os olhos estão pesados, cansados. A mente está realmente desgastada. Por quê? Porque ficou muito tempo olhando para uma tela, trabalhando com aquela questão. E nós temos também, a minha parte também, da parte da educação física, trabalho muito com tela também, com posts, tem que fazer carrosséis, vídeos, essas coisas, então muito tempo. E quando você vai desligar, o cérebro demora para desligar, e às vezes você não consegue dormir. Por que você não consegue dormir? Muito tempo. E o que Satanás quer nos trazer para o nosso cotidiano? Mais tempo perdido com algumas coisas que não tem tanto valor. Obviamente que você precisa trabalhar, você precisa usar as redes sociais, beleza, tudo bem. Faz parte do seu cotidiano, mas você tem que tirar o tempo para fazer algo para Deus. O que é algo para Deus? Para você relaxar. Então você tem que pensar o seguinte, na lição anterior nós falamos muito sobre essa questão. Nós temos que ter o quê? O culto matinal. Nós temos que ter o culto vespertino ou noturno. Por quê? Porque eles fazem a diferença. O culto matinal, quando você começa com o culto matinal ali, com a oração, ou com a oração e devocional, ou oração, devocional e lição, ou só oração no começo, o seu cotidiano quer dizer que vai ser uma maravilha o dia? Não, isso não quer dizer que vai ser uma maravilha o seu dia. Mas ele vai te dar uma proteção maior, para que você tenha um dia, às vezes, um pouco melhor, que você não poderia ter se você não tivesse a proteção de Deus para aquele momento. E quando nós deixamos as nossas redes sociais e buscamos a Deus antes de dormir, nós naturalmente relaxamos a mente, passamos ela por um processo de restauração, porque toda vez que a gente busca a Deus, nós temos uma restauração no nosso cérebro ali, e acaba fazendo o quê? Diminuindo aquele estresse, aquela ansiedade que você estava a princípio, e faz com que você relaxe e você consiga dormir. Porque aí você faz uma oração, onde você pode fazer a oração de que forma? Ou você pode discutir com Deus, mas você vai perder, ou você pode conversar com Ele e agradecer, ou você pode pedir. Ou você apenas pode ficar em silêncio, ajoelhado ali, esperando, só escutando a voz de Deus, e você pode ter ali uma tranquilidade após essa oração. Você pode levantar e você pode deitar e dormir, que você vai dormir muito bem. Quando você fica o tempo inteiro utilizando as redes sociais, até na hora de dormir, possivelmente você não vai dormir tão bem, a sua noite não vai ser agradável, no outro dia você vai acabar acordando cansado. Então nós já vamos para a nossa sexta-feira, onde nós chegamos no nosso último dia da nossa lição. Se você ainda não curtiu e não compartilhou com alguém, ainda dá tempo, curte, compartilha com o seu amigo para que ele possa entender um pouco mais sobre essa lição. Tá? Nosso título é Chamado à Decisão. Você foi chamado para tomar uma decisão alguma vez na sua vida? Você já foi chamado ali para escolher entre continuar num trabalho ou ir para outro trabalho? Isso é uma decisão.
E ali eles foram chamados para tomar uma decisão. Elias enfatizou bem essa decisão. Ou vocês escolhem servir ao Senhor Deus, ou vocês escolhem servir a Baal. E hoje nós temos essa mesma situação. Nós somos chamados para essa decisão. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Ou nós servimos a outros ídolos, ou nós servimos a outras pessoas que a gente considera que é Deus. Então nós temos que pensar bem nas nossas escolhas. Nós somos chamados hoje. Isso quer dizer, mas eu posso decidir daqui 3 dias. Só que você não sabe como será daqui 3 dias. Você não sabe se daqui a 3 dias você pode estar vivo, ou se daqui a 3 dias você não consegue sair da situação que você se prostou a estar ali, o que a decadência que você pode estar, o quebrantamento que aconteceu na sua vida. Então você tem que pensar, hoje é a minha decisão, como que eu posso fazer? Entrega-se a Deus, deixa Ele conduzir a sua vida. E como que Ele vai conduzir? Da melhor forma, porque se nós conduzirmos a nossa vida, nós vamos só água abaixo, porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Queremos decidir da nossa forma, queremos escolher aquilo que gostamos de fazer, aquilo que nós na verdade achamos que gostamos, mas futuramente a gente vê que não tem tanto valor para o nosso cotidiano, porque fala, nossa, se eu tivesse feito diferente. Eu acredito que muitas pessoas, até você que está em casa e nós que estamos aqui, já pensamos várias vezes, se eu tivesse feito diferente, se eu pudesse voltar no tempo, eu fazia diferente. Se eu pudesse escolher de uma outra forma, eu acho que eu tinha pensado de outra forma. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha feito muitas coisas quando eu era jovem. Então nós temos essas frases no nosso cotidiano. Isso quer dizer o quê? Que nós tomamos algumas decisões por nossa conta própria, né? Por nós mesmos. Se nós tivéssemos deixado Deus guiar, provavelmente nós estaríamos mais tranquilos em relação a isso. E aí nós entramos no contexto de domingo, só para a gente ilustrar, para a gente finalizar. Aonde aquele pastor Robson, ele tinha o quê? O altar dele dentro da casa dele. Aonde ele fazia o quê? O seu culto ali com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus. Isso livrava ele das aflições? Não. Mas ele estava fortalecido para receber essas aprovações que ele estava tendo. E ele, como um missionário de Deus, e com certeza ele tinha muitas tentações na frente dele, ele tinha muitas coisas acontecendo ao redor dele. Então nós temos que pensar sempre, Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho. Se você escolher outro caminho, você vai estar escolhendo não o caminho da verdade e a vida, você vai estar escolhendo um caminho da morte, como é que chama? Da morte, não é morte profunda, da morte permanente. Morte eterna. Então você pode escolher esses 2 caminhos, a morte eterna ou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra opção. Então nós temos que tentar, nós tivemos algumas diretrizes para que a gente possa estar fazendo, e nada mais fácil que a oração. A lição anterior falou muito sobre essa questão e eu cito ela aqui porque é fácil orar? É consideravelmente fácil. E se eu tivesse que fazer sacrifício, seria fácil? Toda vez que você tiver um sacrifício para fazer? Bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Então, se você tem essa facilidade hoje, foi porque Deus morreu por você, Jesus morreu por você. E se Ele morreu por você e morreu por mim, o que eu estou esperando para fazer aquilo que Ele pede? Então, nós vamos enfatizar bem. Elias, ele fez um trabalho excepcional ali. Ele fez uma comunhão com Deus para poder fazer e acreditar e confiar muito no que ele estava falando, porque a Bíblia cita que ele resplandecia, ele brilhava, como se ele fosse uma pessoa que brilhava perante aquelas pessoas, pela qualidade de comunhão que ele estava com Deus. Então nós temos algumas pessoas que nós admiramos no contexto bíblico, a gente olha e fala assim, essa pessoa realmente tem a presença de Deus ali na vida dela. Isso quer dizer que é fácil a vida dela, é uma maravilha? Não, não é. Mas a gente tem que é porque a pessoa tem aquela comunhão com Deus todos os dias. Então, basicamente, sexta-feira nos remete a isso. Vamos chamar a decisão. Nós temos que tomar a decisão certa. As meninas querem falar mais alguma coisa sobre sexta, um apanhado geral sobre a lição para a gente poder finalizar? Quer ir primeiro? Pode ser.
Uma coisa que me chamou bastante atenção na lição de sexta-feira e também que foi abordada ali ao longo da nossa lição foi, né, da gente estar em cima do muro. Aquele povo, ele estava em cima do muro. Eles tiveram ali, eles sabiam sobre Deus, o que Deus havia feito por eles, que aquele Deus era o Deus verdadeiro. Só que aí juntou também a adoração a Baal, então eles ficaram ali meio para lá, meio para cá. E todo mundo, assim, que minha mãe já me falou, né, quando tá em cima do muro, tá mais pro errado do que pro certo. E aqui na lição, né, de sexta-feira fala, né, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. E aqui a gente vê também, eles não falaram nada porque eles sabiam que eles estavam errados, eles já tinham conhecimento de tudo. E aqui bem no final fala, né, que hoje é bem comum a gente ficar em cima do muro. Às vezes tem uma dúvida ali, tem uma dúvida aqui, e essas dúvidas vão se juntando e a gente vai se afastando de Deus. E aqui fala, né, que a coragem para escolher um lado pode definir não apenas nosso destino, mas também influenciar muitos outros. O exemplo de Elias nos encoraja a identificar o que valorizamos e a lutar por isso. Restaurar nossos altares significa reavaliar e fortalecer nossa conexão com aquilo que realmente acreditamos. Tem alguma coisa a falar, Carol? A gente falou lá na parte de terça, né, que a apostasia ela não aconteceu da noite para o dia, né? Mas é interessante a gente perceber também que às vezes a restauração ela não vai acontecer da noite para o dia, né? Se a gente está longe de Deus e a gente vai começar, é um passo de cada vez, mas a gente precisa ir dando cada passo. Eu vejo Elias ali nesse cenário no Monte Carmelo e eu fico pensando que ele foi um homem de muita coragem, né, de muita ousadia. Perante toda aquela multidão, ele não teve medo. E a lição fala aqui que ele tinha essa coragem porque ele tinha uma autoridade espiritual onde que foi solidificada pelo tempo que ele passou em oração no altar de Deus. Então, a Juliana citou uma parte aí, né, dos altares, né, também. Ufa, derrubando tudo aqui. Que o exemplo de Elias nos encoraja a identificar o que a gente realmente valoriza e lutar por isso. Elias, ele passou muito tempo no altar com Deus para desenvolver algumas coisas nele. E eu acho que isso também cabe para a gente, né? A nossa restauração ela só vai poder ser feita e mesmo o restante da nossa caminhada pós-restaurada só consegue ser concretizada com Deus se a gente dedicar tempo e estar nesse altar com Ele. Muito bem. Quero pedir para a Juliana fazer a nossa oração para a gente finalizar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, somos agradecidos por mais essa oportunidade aqui, estar nesse podcast. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aí também em suas casas, escutando. Que o Senhor possa dar um entendimento e a sabedoria para usar essa palavra que foi escutada aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, já curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, porque vai ser uma bênção você fazer isso. E te convido para a nossa próxima lição, nossa lição 7, com o título Verdadeiros Adoradores. Se você quer entender mais sobre isso, vem estar com a gente aí na nossa próxima lição. Tchau. Tchau. Tchau.